O ser humano é capaz de fazer coisas incríveis, como correr, se exercitar, dançar, namorar e ter filhos. Mas como isso ocorre? Todo o processo se inicia muito antes. Não, antes. Ainda antes disso. Nossa história começa um pouco depois disso, lá nas trompas de Falópio, Falo que coisa? lá na tuba uterina, logo depois do ovário, sabe? Começa com o zigoto já formado, 30 horas após a fecundação, quando ele começa a se dividir. Dividir e dividir. Esse processo de divisões é chamado de clivagem, e cada uma das células formadas recebe o nome de blastômero. Blastómeros? Isso, blastômeros. Pero estos blastómeros quedan todos sueltos. Não, os blastômeros gostam de ficar bem juntinhos. Por isso, passam por um processo de compactação. Quando há uma junção de mais ou menos 12 a 16 blastômeros, nossa célula muda de nome. Pero ¿por qué pasa esto? Porque essa bolota de células fica parecida com uma amora. Aí decidiram que deveria se chamar mórula. A mórula fica envolta por uma camada que se chama zona pelúcida, o que impede seu crescimento em tamanho. Mas, apesar disso, o número de células aumenta muito, sabia? Quando a mórula chega ao útero, lá pelo 4º dia, forma em seu interior um espaço cheio de fluido, chamado blastocele. O fluido vem da cavidade uterina e atravessa a zona pelúcida para formar esse espaço. Com isso, seu nome muda. ¿Muda de nuevo? Exatamente. Agora o pacote de células é batizado de blastocisto. Y para se gustar con historia, ¿no? Contanos más entonces, muy interesante. O blastocisto se divide em parte externa, que resolveram chamar de trofoblasto, e parte interna, que gostaram de chamar de embrioblasto. O blastocisto fica nadando nas secreções uterinas por uns 2 dias, e aí a zona pelúcida vai embora, permitindo que ele cresça em tamanho. Luego él crece, ¿verdad? ¿Y queda igual a un bebé? Ele cresce de verdade, mas ainda não fica igual a um bebê. Isso leva mais tempo. Un tiempo después, Ay, 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 esto parece una novela. É que apesar do processo ser rápido, ele leva algum tempo para se completar, senão perderia a graça. Depois de uns 6 dias, o blastocisto decide que já está pronto para se fixar em algum lugar. ¿Y a dónde él va? Ele decide que a parede endometrial é o melhor lugar para grudar e começa a se fixar. Pero ¿cómo él no se fijó en otros locales? ¿Acaso no todo es útero, toda la misma cosa? Até que você não é bobo, só tem a cara.
Não é tudo útero não. Mas então, vamos continuar. O embrião precisa de uma orientação para chegar ao lugar certo, como se houvessem placas durante todo o caminho mostrando para onde ele deve ir. Só que como o embrião ainda não sabe ler, as placas foram trocadas por um hormônio sinalizador, a interleucina 1, produzida pelo próprio embrião. Outro hormônio muito importante nessa sinalização é a progesterona, que ajuda a abrir um espaço próprio para implantação. Geralmente chamamos esse espaço de janela de implantação. Abertura de implantación. ¿Esta abertura queda siempre abierta? Eu ia falar disso agora mesmo. Para que não fiquem espaços no endométrio e não haja trocas indesejadas entre esse e o blastocisto, há outro hormônio, a mucina 1, que funciona como se fosse um adesivo, deixando o caminho fechado por onde o blastocisto passa. Mas, à medida em que o blastocisto vai ficando maduro, pronto para ser implantado, a quantidade de mucina 1 no organismo diminui, facilitando sua implantação. Há uma citocina que contribui para que o útero seja um lugar agradável, para o embrião também. Estava quase me esquecendo dele. Ah, e os hormônios não terminam por aí não. Mas os nomes são tão difíceis que eu nem consigo falar. E são tantos: anfirregulina, beta-celulina, epirregulima. Bà ê, con anh em hát xử về quá là nhiều nè. Calma, não se assuste. Isso só os pesquisadores precisam aprender. Vamos voltar para o blastocisto. Mais uma vez, ele recebe novos nomes. O trofoblasto fica dividido em citotrofoblasto e sincício-trofoblasto. Ay, ay, ay. No aguanto más la mudanza de nombres. Cada uno más difícil y feo que el otro. Creo que no consigo decir eso sin tartamudear. Sincício trofoblasto. É complicado mesmo, mas vamos continuar. Lá pelo 6º dia, o blastocisto começa a penetrar no endométrio. Há uma redivisão do citotrofoblasto e sua migração para o sincício-trofoblasto. E a divisão também do embrioblasto, o que ajuda na formação da cavidade amniótica. Aí chegamos ao estágio final e até que enfim termina a implantação. Entre o 11º e o 12º dia, há a completa fixação do blastocisto no estroma endotelial e uma adaptação local, tornando o ambiente imunologicamente adequado, para evitar que o embrião fique doente, afetado, abalado e morra. Só com toda essa segurança, ele pode se desenvolver tranquilo. Para que o embrião cresça forte, é importante que haja sua nutrição, que geralmente é feita através do sangue materno e das glândulas degeneradas do endométrio. À medida em que o embrião vai se desenvolvendo, as células do sincício penetram mais fundo no endométrio e vai se misturando com os capilares maternos. E isso vai sendo chamado de sinusoides e forma-se a circulação útero-placentária para manter a nutrição do embrião. Ah, qué bonitinho. Me gusta. También tiene todas aquellas estructuras que llegamos a escuchar. El cordón umbilical, por ejemplo. ¿De dónde viene? Cada uma dessas estruturas vem de um lugar. O saco vitelínico, por exemplo, se origina do hipoblasto e da membrana exocelômica, formando essa cavidade que depois se diferencia em saco vitelínico secundário ou o também chamado de saco vitelínico definitivo. O cordão umbilical se forma a partir do pedículo de implantação do embrião,
que é o ponto onde o disco germinativo está ligado ao trofoblasto. E nesse ponto, o celoma não envolve ele, podendo então formar o cordão. Não é interessante como tudo é perfeito? Uau, super impressionante. Mas espera aí, tem mais coisa interessante. A famosa cavidade coriônica é formada pela expansão do celoma extraembrionário. Ele vai se expandindo, expandindo e forma uma grande cavidade, que é o espaço onde o neném vai poder crescer bonitinho. E aí acaba todo. Quase isso. Hano mina, hasapu ante qual cartão você vai? Isso acontece às vezes. Muitas vezes o útero se prepara para uma gravidez que nunca chega. Aí, quando o ovócito é mandado para as trompas, sem que haja fecundação, os hormônios reguladores auxiliam na descamação do endométrio, para que um novo ciclo se inicie. Esse período de troca da parede do endométrio é chamado de período menstrual e é regulado pelos hormônios estrógeno, progesterona, LH e FSH. Outra coisa que pode acontecer é um problema na caminhada do embrião, que para em lugares diferentes do útero. ¿En serio? ¿Esto puede pasar? Claro que pode! O nome dado para isso é gravidez ectópica, por acontecer fora do útero. Amor, para ter guaçu e catu e qual peixe não? Bom, o blastocisto pode implantar-se nas trompas ou até mesmo no intestino. Amba, eixa qual cartão nenhum atenho? Isso já é assunto para uma nova história. Ah, sí, entiendo. Vocês têm alguma dúvida? E catu é mau giờ cô. E eu tô três aí para. É bem fácil. Vamos repassar.